Hoje nós vamos ver a apresentação da professora Lucy Takahashi. Ela é professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem doutorado em matemática aplicada pela Unicamp, mestrado em matemática pela Universidade Federal de São Carlos e graduação em matemática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia em Presidente Prudente. Ela trabalha com matemática, atuando principalmente em biomatemática. Você fique à vontade. Pode fazer. Obrigada. Obrigada, Gisele. Agradecer, o convite, a paciência de vocês, tá certo? Desculpa essa oportunidade que vocês me deram, da gente poder vir aqui, mostrar um pouquinho do que a gente trabalha, mas eu trouxe mais, foi uma conversa. Agora eu vou tentar acelerar um pouquinho, tá? Para não atrapalhar muito vocês, mas eu queria sugerir, Gisele, se não for ruim, o pessoal poder me interromper a qualquer momento. Tá joia? Aí você me daria um toque se alguém perguntar alguma coisa? Sim. Se alguém colocar alguma pergunta no bate-papo, eu te aviso. Tá joia. Também pode abrir o microfone se quiser. Não, então, é melhor, porque aí já tira a dúvida na hora, tá? Então, eu trouxe aqui uma ideia, assim, como é que eu vejo a área que eu estou tentando atuar, trabalhando. Tá certo? Me ajuda aí, hein? Então, um convite à biomatemática, desculpa. Aqui tem uma imagem parcial do campus, aqui tem o Instituto de Ciências Exatas, o pavilhão de aulas, aí tem os departamentos em volta, tá certo? É só uma vista parcial da UFJF. Aí a cidade, para quem não conhece, só descer a 040, em direção ao Rio de Janeiro, tá certo? Aqui é uma visão aqui, tem um Morro do Cristo, um morro assim meio que centralizado na cidade, certo? E tem essa vista parcial aqui da parte central. Tem o outro lado, a Zona Norte, meio que tem um mirante aqui assim, certo? De onde você pode ter essa vista. Aí aqui tem a cidade, como é que a gente se sente, que eu não vim direto para Juiz de Fora, não sou natural daqui, certo? Vim do interior de São Paulo, onde 38, 39 graus é normal. Aí chego aqui, é um tempo assim, ó, do mirante que eu estava falando, a cidade fica aqui, ó, é assim que a gente se sente no inverno, tá certo? Mas em compensação, vocês já ouviram falar, que Juiz de Fora, Carioca do Brejo, coisa desse tipo. Eu não entendia por quê, até ver uma imagem desse tipo. No verão, a praia é logo ali. Bom, mas eu queria conversar com vocês, discutir um pouquinho, assim, para que serve a matemática, tá certo? Todo mundo que faz um curso de matemática, acho que uma vez ou outra na vida, já escutou essa pergunta, tá certo? E, gente, tenho certeza que todo mundo reagiu de uma forma meio parecida. Como? O que a pessoa está querendo saber? Como assim? Não sabe para que serve a matemática? Então, em vez de vir aqui e ficar dando exemplos, eu queria discutir um pouco sobre para que serve a matemática. Como que a gente encara a matemática, o pessoal da aplicada, da bio. Estou falando uma visão mais pessoal, mas não é minha, Eu acredito que existe um coletivo aí. Tá joia? Então, aplausos e vagalumes. O que tem de comum? Tem alguma coisa em comum? Aqui eu estou olhando só um vagalume e algumas pessoas. Será que tem alguma coisa em comum? Ou será só o indivíduo, indivíduo assim, o vagalume, alguns indivíduos aqui, faz alguma coisa? O que tem em comum?
Aí, às vezes, você olhar só o indivíduo, você não consegue ver o que acontece com a população, tá certo? Aí você tem que pensar no que cada indivíduo faz e o que interfere na dinâmica da população, seja de humanos batendo palma ou vagalumes, tá certo? Aí volta a pergunta, pensando assim, um coletivo de humanos batendo palma e vagalumes, todos juntos. O que será que tem em comum entre eles? Será que existe alguma coisa em comum? Certo? O que poderia ser? Aí, uma possibilidade, sincronização. Vocês já viram, assim, acho que muitas pessoas já vivenciaram isso. Foram num show, numa peça, alguma coisa. Ao final, o pessoal começa a bater palma. Cada um no seu ritmo. Ninguém saiu de casa já combinado que ao final, depois de um certo tempo, todo mundo começa o quê? Bater na mesma frequência, na mesma sintonia. Tá certo? Já vivenciaram isso? Já, né? Mas esse é o exemplo aqui, né? Da esquerda. Mas e esse IP amarelo? Não, não é um IP amarelo. São os vagalumes. Cada um, eles vêm tipo uma nuvem, né? E pousam na árvore. Mas não o vagalume brasileiro, não. É lá da Malásia. Tá certo? Os brasileiros são um pouco diferentes. A população muda, o comportamento pode mudar. Aí o que acontece? Eles pousam e aí cada um piscando no seu tempo, tá certo? Após um certo tempo, um período, eles começam a pulsar. A árvore começa a pulsar, tá certo? Como seria na hora de bater palma. Cada um vai no seu ritmo. Daqui a pouco, todos estão na mesma frequência, tá certo? Aí, então, copiando um pouco aqui, né, que eu achei legal falar aqui do Poincaré, né, matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes, certo? Tratar a mesma ideia em diferentes áreas. Então, sincronização, como é que você pensaria em relacionar um vagalume com humanos? Tá certo? Nesse sentido. Coisas diferentes desconexas podem ser ligadas pela matemática. E nós, matemáticos, estatísticos, físicos, engenheiros, e aí vai, né? A gente trata esses problemas com equações, tá certo? E outras ferramentas matemáticas. Tudo baseado aonde? Tá certo? No cálculo, na álgebra linear, na geometria, puxando para o lado da matemática aplicada. Tá joia? Aí, o que a gente viu lá? Um fenômeno biológico, um fenômeno físico, um fenômeno químico, tá certo? Que a gente tenta transformar ele numa linguagem matemática. Tenta descrever aquele fenômeno por meio de uma equação matemática, tá certo? Aqui eu só trouxe um modelo, um exemplo de modelo para sincronização. Tem outros? Tem. São melhores? São diferentes. Entenderam? Não é que um é melhor, outro pior. São coisas, né, são modelos diferentes. Então, ó, olhando aqui, ó, você tem aqui, ó, você é o I. Tá joia? Aí você tem uma certa frequência. Mas a sua frequência vai ser influenciada por quem? Pelos outros membros da sua população. Tá certo? Veja que quando I igual a J, o seno dá zero. Então você não se influencia, mas você é influenciado pelo que está em seu entorno, os indivíduos da sua população. Pegaram a ideia? São exemplos só para dar uma ideia. Continuando aqui, né? Fumaça, cara ou coroa, onde está o óleo? E barra aquecendo. O que tem em comum? Será que tem alguma coisa em comum? Parece tão distinto, né? Bom, uma dica é a cara e coroa. Todo mundo, quando vê cara e coroa, pensa no quê?
Pensa em quê? Probabilidade, tá certo? Mas se a moeda não é viciada, a chance de dar cara e a chance de dar coroa é a mesma, tá certo? É nesse sentido, olha a barra aquecendo. Se a barra for homogênea, certo? E você começar a aquecê-la, pega um ponto da barra e começa a aquecer. O calor vai se propagar sem preferência. A chance, né, a ideia, chance do calor ir para a direita e para a esquerda, na barra, é a mesma, tá certo? Você tem uma fonte e um espalhamento, uma difusão, igual a fumaça, tá certo? Aqui a fumaça começa a sair, ela não tem preferência. Então ela vai e começa a se espalhar. Lógico que existe um certo fluxo aqui, tá certo? Então toda vez que você vê um fenômeno que tem esse formato aqui, ó, de tipo um cone, enxerga um cone, certo? Pensa em difusão. O que está por trás pode ser um processo difusivo. Né? Esse onde está o Wall-E, vocês já viram isso? Tem esse bonequinho, eles colocam no meio da imagem, aí você tem que localizá-lo. É uma brincadeirinha. Mas o pessoal fez pesquisas usando essa imagem, e assim, não com uma pessoa, duas, mas um coletivo. Filmaram os olhos da pessoa e falaram, onde está o Wall-E? Aí a pessoa faz o quê? Uma busca aleatória. Como ela não tem nenhuma informação anterior, ela vai, começa igual formiga, entenderam? Faz uma busca sem preferência, né? Então ela vai por todos os lados sem preferência. Ou você acha que a gente chega, pega a imagem e começa? Não, tá certo? A gente meio que faz aleatório e a ideia da formiga localizar alguma coisa que caiu no chão, né? Ele não vai escaneando assim, né? Ela faz uma busca aleatória e rapidamente, né, localiza. Tá joia? Então, o que eu estou falando aqui é de difusão. Então, como é que a gente pensa, né, Nabil? Pensando no calor. Não é derivada parcial de U em relação a T, certo? É a variação da temperatura U em relação ao tempo. Como muda a temperatura em relação ao tempo? Joia? E aí, vai depender do quê? Pensa na barra. Então, eu estou aquecendo a barra, certo? Aí o calor está se propagando, sem preferência. Mas o que difere uma barra de ferro, de cobre, de alumínio? Coeficiente de difusão. Então, esses coeficientes aí das equações não são à toa, tá certo? Eles caracterizam, dão características à sua dinâmica, né? Te mostra, ou exigem, né, que sejam de tal forma. Tá joia? Eu estou pensando no dimensional, né, para enxergar bem as notações de derivada e tal. Tá? Então, aqui eu estou olhando o quê? Como é que vai o segundo membro? Então, depende a dispersão, tá certo? Vai depender do ambiente, do meio, e também o quê? De como varia em relação à variável espacial. Tá joia? Então, pensando... Mas isso aqui, falando o tempo, temperatura. Mas você pode pensar assim, uma tartaruga no gramado, ela anda, mas é devagar. Mas se ela cair, então, pensa no meio heterogêneo. Um pedaço é um gramado, outro pedaço é um rio. Né? O deslocamento dela no gramado e no rio é diferente. E quem vai mostrar isso? Esse coeficiente dele. Vai? E aí, continuando aqui, ó. Agora a fumaça, ainda dá para enxergar o cone. Mas o cone está deitado. Por que ele está deitado? Porque está sofrendo uma ação, uma interferência, uma perturbação. Vai? Uma perturbação, mas continua sendo a fumaça. A fumaça não tem preferência. Tudo bem que ela está sofrendo uma perturbação,
Mas o fenômeno original, que é o espalhamento, se mantém. Por isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, ó, o cone. Né? Mas, então, seria essa equação sem o vento. É o que a gente discutiu agora. Tá certo? Mas só que tem o vento. Existe uma perturbação. Então, você está vendo o fenômeno. Que só o básico, que é essa equação aqui de difusão, movimento browniano, tá certo? Movimento aleatório, não é o suficiente. Então, o que a gente faz? Acrescenta uma perturbação. Colocando esse termo aqui, ó, você está falando que o vento vem da esquerda para a direita. Lembra que eu estou pensando no caso unidimensional. Tá joia? Se fosse mais, seria da direita para a esquerda. Usa aquelas leis de conservação. Tá joia? Aí você cai aí. Então, por que essas fórmulas são feitas? Aí eu vou pegar umas frases aqui do Mário Sérgio Cortella. Joia? Há uma necessidade evidente de as pessoas aprenderem que há conexão com a vida delas. A gente sente essa necessidade, vê e começa a ficar intrigado. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? E se eu fizer isso? Ou se acontecer aquilo? Tá certo? Então, a gente busca compreender o mundo que a gente vive. Né? E dessa necessidade que surgem os grandes resultados, as grandes ideias. Né? Igual o Newton pensou. Se a maçã cai em direção à Terra, né? Será que a Lua está caindo também em direção à Terra? Entenderam a ideia dele? Não sou especialista, mas o que eu penso dessa frase é assim, né? Ó, você tem a Terra aqui, mas tem a Lua. Bom, se ela está numa velocidade tangencial, né, ela faz isso. Deveria fazer isso. Do ponto A para o ponto B. Mas como é que ela está aqui? Ela cai? Estão entendendo a pergunta dele? O que ele pensou na época lá? Tá certo? Então a Lua está caindo? Né? Certo? E aí surge o cálculo. Tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo aqui, que fala de duas substâncias químicas interagindo. Substância A e substância B. Tá certo? Então, é a formação de padrões. Daqui é o Alan Turing mesmo, do cara do filme, do computador. Tá certo? É um modelo dele. Para tentar descrever como é que forma aqueles padrões na pele dos animais. Então, ele pensou assim, tenho duas substâncias químicas, se fosse só A, suponha, seria verde. O animal seria verde, certo? Não tem, né? Tá certo? Ou laranja. Se for só B, seria preto. Entenderam? Aí, o que ele fez? Então, existe uma difusão. Mas como é a pele, eu não posso pensar no caso unidimensional. Como eu tenho XY, né? É uma região, ó, a pele, tá joia? Então, eu tenho que fazer o quê? Considerar a variação tanto em X quanto em Y. Eu usei essa notação, né, porque fica mais familiar pra gente, né, que tá na graduação assim, mas é o divergente do gradiente. Ah, tá ruim aqui. É o divergente do gradiente. Tudo bem? Aí, geralmente, vocês não vão ver assim, vocês vão ver nessa notação. Não está escrevendo direito, mas acho que dá para pegar a ideia, né? Tá joia? Então, você tem a difusão, processo de espalhamento, tá certo? E uma fonte para cada substância, dependendo do que existe ali no meio. Tá joia? Aí, o que ele fez? Basicamente, ele tirou esse processo difusivo, aí cai numa EDO. Tá? Caiu na EDO, ele procurou os pontos de equilíbrio. O que acontece independente do tempo? Certo? Essa é a ideia de pontos de equilíbrio. Né? Independente do tempo, o que acontece? Se não depende do tempo, eu estou falando que quando a derivada é zero. Right? Ali achou os pontos de equilíbrio e modificou os parâmetros de tal forma que aquele ponto naturalmente seria estável, transformou ele
instáveis. Aí, conforme a dinâmica vai, tenta forçar a ser estável. Aí, volta, não consegue. Tenta e não consegue. Aí começa a formar os padrões. Então, esse daqui, ó, usando aquele modelo do Turing, tá certo? Você consegue fazer simulações desse tipo. Não é? E daqui a gente desenvolveu um trabalhinho, assim, de iniciação científica, né? Para fazer esses... tentar entender, né? O que acontece. As ideias, né? E como o pessoal pensa para construir um modelo. Aí eu trouxe aqui uma ideia do como eu vejo. Então, a modelagem, para construir aquele modelo de sincronização, de fusão, né, do Alan Turing, né, como é que eu vejo, ou não só eu, né, estou falando assim, como é que eu imagino a coisa. Então, você tem a modelagem, e aí você usa o princípio da parcimônia. Que negócio de quanto menos, melhor. Né, a ideia, certo? Então, imagine essa foto aqui, essa imagem, seria o seu problema real. Você está lá assistindo o fenômeno acontecendo, né? O fenômeno biológico, químico, etc. Tá joia? Você tem um fenômeno ocorrendo. É o seu real. É isso aqui. Vai? Aí se você vai colocar todas as informações no seu modelo matemático como fosse o real, idêntico ao real, você não precisa do modelo. Já tem o real ali. Vai? Então, o que você faz? Começa a tirar informações, né, que vocês acham que não importa, igual aquela hora, verde, preto, laranja, preto, não importa muito a cor, tá certo? A ideia é como ocorre o fenômeno. Então, você vai, passo a passo, tentando eliminar o que você acha, o que você está vendo, né, melhor, que não interfere na dinâmica da população. Tipo, que dinâmica? Sincronização, crescimento, tá? Então, você vai tirando as informações, né? Se o touro é verde, se o touro é amarelo, isso não importa. Se eu quero ver o crescimento da população. Certo? Aí você vai tirando. Mas você pode tirar muito? Pode. Mas chega num ponto que qualquer coisa que você tirar, dá uma olhada. Qualquer linha que você tirar, qualquer curva aqui, você perde seu fenômeno. Até então, você podia ir retirando alguma coisa, você consegue reconhecer. Por mais simples que seja, né, esse seu esboço, sua caracterização do fenômeno, você consegue reconhecer o fenômeno. O que é? Todo mundo concorda? Consegue ver o touro? Consegue enxergar o touro ainda? Tá certo? Eu desenho desse jeito aí, professora. Oi? Eu desenho desse jeito aí, é o máximo que eu consigo. Nem isso, tanto tempo que eu tive que colar. Eu só faço o esboço. Mas, então, você concorda, Emília? Tirar qualquer curva, você perde o touro. Sim. Tá certo? Qualquer informação que você tirar, você perde o seu fenômeno. Aí você vai estar com um modelo, descrevendo alguma coisa, e a gente não tem ideia do que é. Aí o resultado? Não sei o que você vai fazer com isso. Entenderam a ideia? Você tem o real, aí você vai tirando até que você achar que consegue enxergar o fenômeno. Certo? E tirar alguma informação daquilo. Esse aí é o princípio da parcimônia, né, do William Ockham. Fala navalha de Ockham, tá certo? Simplifica fazer isso com mais, o que se pode ser feito com menos. Né? O pessoal da exatas fala matar um queima-formiga com bala de canhão. Acho que eu escutei de alguma coisa assim. Então, modelar é uma tentativa de representar de maneira simplificada um sistema complexo e que nos forneça um melhor entendimento. Aí agora eu vou passar para alguns modelos que são clássicos. Quando todo mundo começa na área,
tem que começar por aí, pelos modelos clássicos. Tá joia? Então, aqui, ó, Gisele, se precisar me interromper, cada tempo também, tá? Tranquilo, sim. Ó, tem o modelo de mouse. Obrigada. Então, aqui, a gente está olhando aqui, não é derivada de N em relação ao tempo. Não, a gente está olhando assim, como a população N, seja de vagalume, de humanos, de touros, de tigres, certo? Varia em relação ao tempo. Aí, se você só usar essa equação, a gente está falando o quê? Que ela muda, a variação dela é proporcional, esse eta aqui é um número real positivo, tá? Ela é proporcional à população presente. Quanto eu vou ter amanhã, depende do que eu tenho hoje. Tá certo? Aí uma coisa importante na área que, assim, que não só matemática, né? Física, principalmente, se faz muito isso. É você ver a escala. Qual é a escala desse modelo aqui, assim, né? Então, eu quero saber, assim, ó, PNDT, qual é a escala aqui? Lembrando que a derivada é o limite do quociente da população menos população, tempo menos tempo. Então, a escala é população sobre tempo. Tipo que a gente faz na física, metros por segundo. Tá certo? Essa é a ideia. Mas então, se a primeiro membro, né, é população por tempo, como tem que ser o segundo membro? A escala no segundo membro? Bom, eu sei que N é a minha população, certo? Então, N é um P. Se N é P, quem é a escala de eta? Tem que ser 1 sobre tempo. Mas que tempo é esse? Que tempo é esse que você está falando aqui, nesse caso? Esse eta. Quanto vale esse eta? Essa é uma taxa. Tá certo? Esse parâmetro aí a gente chama de taxa. O que ele está falando? Ó, se fosse população humana, vou dar um exemplo que acho que todo mundo vai pegar rapidinho. Esse eta é relacionado ao tempo que você consegue observar uma mudança na população. Se for população humana, eu colocaria 1 sobre 9 meses. Entenderam? O eta, se for população humana, se eu pensar em meses, o tempo, a escala de tempo, nesse tempo aqui for meses, eu colocaria 1 sobre 9. Ah, mas eu não quero meses, quero dias. 1 sobre 9 vezes 30 dias. Tá certo? Aí você escolhe essa escala de tempo. Porque se você vai observar a população humana, segundos, horas, você vai ficar lá olhando o tempo correr e não vai ver nada. Porque a mudança só ocorre, só pode ter uma mudança, um crescimento e tal na população, se o quê? Passar 9 meses. Entenderam o que eu estou falando? Tá joia? Né? Então, só usar segundos, minutos, horas para a população humana não é legal. Dias, também não. O que acontece na população? O censo é feito a cada 10 anos. Tá certo? Então, é isso que você tem que ver. Dependendo do que você quer ver, certo? Aí você usa a escala de tempo. Qual escala? A Covid, de repente, é bom dias. Porque a Covid, você está não só humana, população humana, tem a população do vírus. E essa dinâmica acontecendo diariamente. Se você ficar olhando meses, certo? A coisa já aconteceu e você não viu. Tá? Mas não só nasce, pode morrer também. Por que antes você estava falando nascimento? Porque o eta é positivo. Derivada positiva, o N é a população. Tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Se o eta é positivo e o N é maior ou igual a 0, se você tem população 0, você não tem dinâmica. Então, a ideia é que o N seja positivo.
certo? Derivada positiva, a população está crescendo. Agora eu considero o Mi também positivo, mas eu coloco o sinal negativo para sinalizar o quê? A morte, tá certo? A saída do indivíduo da população. Na população humana seria o quê? 1 sobre 68, 72 anos, certo? Mas se for gato, cachorro, eu já colocaria 1 sobre 16 anos. A escala, né, esse Mi, né? É se for cachorro, 1 sobre 16. Na média, é o tempo médio, né, de vida do cachorro. Bem do gato, cachorro. Mais ou menos por aí. Então, esse aí é um modelo muito famoso, que a gente usa direto, modelo de Malthus, crescimento exponencial. Por quê? Você pode chamar o alfa, né, ó, tirar o N em evidência, você tem um alfa. Então, aquele negócio, se o alfa, eta menos Mi, certo? Se o alfa é positivo, é porque nasce mais, a escala é a mesma de tempo, certo? Igual na física. Metros por segundo, metros por segundo. Você não pode metros por segundo e quilômetros por hora, certo? É a mesma escala. Se o eta menos Mi é positivo, nasce mais do que morre. A população cresce. Se é negativo, o que está acontecendo? Morre mais do que nasce. A população decresce. Vai? E se forem iguais, a população está estabilizada. Não há, quer dizer que a derivada é zero, não há mudança na população. Esse modelo, quando é que ele é válido? Você tem que considerar o quê? A população com espaço à vontade, tá certo? Comida à vontade e fechada. Eles não ficam saindo, entrando, aí chega outro e sai. Não, é uma população fechada. Pensa naquela pessoa da biologia, aquela placa de Petri, tá certo? Coloca um substrato ali, uma substância ali, coloca uma bactéria e deixa a coisa evoluir. Tem espaço e comida à vontade. Tá joia? Bom, mas esse modelo deu uma certa confusão um tempo. Quem é um pouco mais, assim, né, da minha época, tal, a gente ouviu falar assim, a população está crescendo exponencialmente. Vai faltar comida. Todo mundo vai morrer de fome. Não tem... A produção de alimento era o quê? Linear, ainda é. E a população está crescendo exponencialmente. É o que mostra aqui, ó. Tá certo? Mas, e aí? Foi lá nos 70, né? Naquele período ali, ó. Morremos? Estamos aqui ainda. Tá certo? O que aconteceu? A população muda de comportamento. Dependendo do que ela está enfrentando, ela começa a mudar o comportamento. Tá certo? Então, aquele modelo de Malthus era muito bom para descrever o início. Foi isso que aconteceu. Deixa eu ver se está aqui. A população dos Estados Unidos estava crescendo exponencialmente. Aí o pessoal começou a divulgar isso na mídia, né? Que ia morrer de fome e tal. Mas não morreu. Tá certo? Porque houve alguma outra coisa. Aí vem a ideia do modelo de Verhulst. Tá certo? Dá uma olhada aqui, ó. Se você pensar aqui, ó, só esse início aqui, ó, você tem um Malthus. Certo? Então, vamos pensar assim, ó. Derivada igual a zero. Quando é que, independente do tempo, o que acontece com a população? Aí você pode pensar assim, ó, colocar a população aqui, ó, nesse eixo. Se o N for K, vai dar zero a derivada. Se o N for zero, certo? Também vai dar zero a derivada. Todo mundo consegue ver aqui, ó, no modelinho do Verhulst. Quem é esse K? É a capacidade suporte do meio. Imagina uma sala de aula, 100 lugares. O máximo que cabe é 100. Tá certo? Essa é a ideia. Ônibus, 42 lugares. É isso aí a capacidade de suporte. Quanto cabe naquele ambiente, daquela população.
Então, aqui, ó, eu vou fazer a variação em relação ao tempo, como a gente está fazendo ali, ó. Então, se você pegar a condição inicial, um N0 aqui, ó, bem pequeno, né? Coloca ele aqui, ó, na equação. Coloca o N0 aqui, ó, bem pequeno, próximo de zero. Então, assim, se tem um gramado enorme, coloca um casal de coelhos. Muita água, muita comida, espaço à vontade. Coloca um casal de coelhos. Certo? O N é pequeno. Tá certo? N dividido por K, capacidade de suporte. Certo? Quanto cabe no ambiente. Se tem pouco, 1 sobre essa capacidade é bem pequeno. Então, 1 menos essa coisa bem pequena é quase 1. Então, no início, quando você começa a sua dinâmica, certo? Você tem o quê? Uma população crescendo exponencialmente. Então, está subindo. Mas conforme esse N aqui cresce, certo? O N está crescendo. Todo mundo consegue ver? Certo? Se o N está crescendo, esse quociente não mais tão perto de zero mais. Está começando a ficar perto de quanto? De 1. Então, 1 menos uma coisa que está próxima de 1, dá 0. Aí a derivada se anula. Ou seja, você cresce, mas a partir de um certo momento, lembra aquele negócio de ponto de inflexão? Começa a mudar o seu comportamento. E aí ela vai se estabilizar ao longo do tempo. Aonde? Perto da capacidade de suporte. Ou na capacidade. Tá certo? Então, o que eu estou falando aqui? Independente da condição inicial, no início você vai crescer exponencialmente, depois vai estabilizar. Independente de onde você começa. Não é? E se você pegar um N maior, se o N0 maior do que a capacidade de suporte? Estou falando, a sala cabe 100 alunos. Se eu colocar 200, eles não vão ficar lá dentro. Tá certo? A gente não fica lá dentro. A gente sai. Imagina uma sala de cinema, cabe 100, colocam 200. A gente não fica lá. Tá certo? Aí, então, se você colocar o N aqui, ó, maior que K, o que acontece? É maior que 1 esse quociente. 1 menos uma coisa maior que 1, negativa. Então, o dNdt, a derivada é negativa. A variação é negativa. O que eu estou falando? A população decresce. E estabiliza ali. Então, o que a gente está fazendo? O que a maior parte das vezes a gente faz? Acha a solução explícita? N igual, N de T igual T ao quadrado mais alguma coisa? Não. Né? O exponencial, o logaritmo? Não. Certo? O que uma ferramenta muito utilizada por nós é fazer o quê? Busca de uma solução qualitativa. Tá certo? Eu não sei, nesse tempo aqui, ó, barra, exatamente quanto eu tenho, mas eu sei o comportamento da população ao longo do tempo. O que vai acontecer? O que deve acontecer? Certo? Esse tipo de pergunta que o pessoal está buscando hoje em dia, não é? Tá certo? Então, você fica atrás de soluções explícitas? Não. Então, a gente vai atrás de soluções qualitativas e pega soluções numéricas para tentar corroborar. Certo? O que a gente está vendo qualitativamente, se numericamente, com os dados. Que dados? Esse alfa, esse K, aquele Mi, né? Usando esses parâmetros, na simulação numérica, vai ter esse comportamento que a gente está enxergando qualitativamente? Tá certo? Aí a gente fala, ó, o modelo está interessante. Joia? Uma outra hipótese que a gente sempre usa, né, é o princípio da ação das massas. A resposta da população é proporcional ao produto das densidades populacionais. Vou mostrar no exemplo. Certo? Agora, o produto da densidade populacionais. Então, eu estou falando de mais de uma população. Tudo bem? Dá uma olhada aqui, ó. Eu estou falando que a população N está crescendo exponencialmente, tipo Malthus. Vai crescendo, crescendo exponencialmente. Certo? Mas ela muda o seu comportamento igual o Verhulst? Não.
mas ela tem interferência da população P na sua dinâmica. Olha só a primeira equação. Ela é sobre, né, ela versa sobre a população N. Mas como naquele ambiente, aí você pega aqui uma região fechada, joga duas populações nessa região fechada, certo? Aí quando o N encontra P, certo? Esse produto é o encontro, né? Quanto maior a população de ambas, né, maior número de encontros. Aí possibilita o quê? Coisas acontecerem. Aí no caso aqui, menos esse termo, o beta aqui, tudo positivo, todos os parâmetros positivos. Então esse menos está sendo o quê? Prejudicial à população N. Então o encontro de P com N não é bom para N, porque diminui a sua população. Certo? Ela cresce exponencialmente, tem comida, tem água, tem espaço. Mas quando ele encontra, o N encontra a população P, é ruim para ele. Certo? Então, a gente está falando o quê? Que o N está sendo predador de N. Tá certo? E dá uma olhada na dinâmica da população P, que a gente chamou de predador. Ele encontrar N é bom. É positivo aqui, ó. Isso é bom, ele cresce, porque o predador, alguns só comem um certo animal, né? Ou pode ser vegetal também, não tem problema, tá certo? Mas às vezes é muito específico. A dieta dele é muito direcionada, tá certo? Então, ele depende desse encontro bem-sucedido, tá certo? O bem-sucedido aqui, ó, vai causar a morte de N, a saída do N na sua dinâmica. Já a população P vai representar o quê? Um acréscimo. Ah, mas você está falando que beta ali e gama aqui. É, porque imagina uma raposa, come 5 coelhos, sejam dois, né? Comeu 2 coelhos. No mesmo instante, vai aparecer 2 raposas. Tá certo? Por isso, esse beta e esse gama podem ser diferentes. Vai? Entenderam a ideia aqui? Né? E eu estou falando que nesse modelo, eu não, né? O lógica Voltaire, certo? Que morre por causas naturais. Igual eu falei, o cachorro, 16 anos. Gato, 16 anos. Raposa, não sei, esqueci, gente. Tá? Então, a gente está vendo que os sinais aqui, né, nas equações, te dá também, não só os parâmetros, qual é a taxa, mas os sinais também são fundamentais, tá certo? Por exemplo, se fosse negativo embaixo também, menos beta em cima e menos gama embaixo, o que a gente está falando? Está falando que é ruim para um, mas é ruim para o outro também. Falando de competição, tá certo? Então, esse lógica Voltaire, dependendo do sinal que você está usando, né, você muda totalmente a dinâmica entre as populações. Ah, e se fosse, tá vendo, quando eu falei lá do touro? E se fosse mais? Porque não é isso que eu estou enxergando, tá certo? Eu estou enxergando que quando o P encontra o N, não existe morte, não existe perda, existe um ganho, um benefício. E o contrário, perdão, para o P também acontece isso, um benefício na sua dinâmica, no seu crescimento. Então, eu estou falando do quê? Mutualismo. Um ajuda o outro. Entenderam a ideia? Mas, se você errar o sinal, certo? Você pode estar descrevendo ou errar o parâmetro, ou parâmetro, ou, tá certo? Você pode estar o quê? Lidando com uma coisa que não é o seu fenômeno. Tá certo? Aí aqui citar outros, falamos do Mauss, Verhulst, tá certo? E aqui, ó, que tá todo mundo falando, é o Kermark e McKenzie. Dá uma olhada. Ele surgiu depois da gripe espanhola. A gripe já tinha acabado, entre aspas, né? Mas durou de 1918 a 1920. Foi de 20 a 100 milhões de pessoas que faleceram, tá certo? Não tem um número exato.
mas a faixa é essa. Então, ó, esse cara criou esse modelo que todo mundo fala aí, modelo CIR, né? Em 1927. Mas o que aconteceu? Ele já tinha a gripe espanhola, já tinha acontecido, a dinâmica já estava descrita. Aí ele bolou o modelo, certo? Qual é o desafio hoje? Melhor que diga, né, Mira? Qual o desafio? Você não sabe a dinâmica. É tudo novo. Então, você não sabe o que esperar. Então, a gente está, não com o modelo, tentando descrever o passado. O que aconteceu e tentar explicar por que aconteceu. Se eu tivesse feito isso, aquilo, poderia ser diferente. Tá certo? Mas o grande desafio agora é, eu não sei como é que a coisa funciona. Quanto tempo a pessoa fica infectada, né? Quantas pessoas vão morrer, depende, de cada 10, quantas falecem ou não, quantas vão precisar de hospital. Todos esses números a gente não tem ainda precisos. O pessoal está estimando, né? Já, o pessoal divulga tudo mais, mas quem garante que são esses? Tá certo? Aí tem esses outros aqui que são bem importantes na nossa área aí. Então, ó, você pode até estruturar a população por sexo, grupo etário, tá certo? Você pode considerar fenômenos migratórios, mas aqueles modelos que eu falei, não, tá certo? Estão fechadinhos. Tudo bem? Então, aqui eu pus alguns aqui, só para a gente ver. Aí eu estou aproveitando os slides do professor Mauro Patrão, lá da UNB. Ele tem uma palestra, né, no YouTube, lá no departamento, muito boa. Né, quem tiver oportunidade, tá? Aí espero que ele não fique bravo comigo. Eu peguei aqui, ó. Então, ó, o que estamos falando, explicando o modelo CIR, que todo mundo fala na televisão. Então, você considera a sua população e quebra ela em 3 compartimentos disjuntos. Ou você está suscetível à doença, ou você está infectado, ou você está recuperado. Certo? Você não pode estar suscetível à doença, podendo pegar, já tendo. Entendeu? Essa é a ideia aqui, ó. Os compartimentos, você pega a sua população e quebra em compartimentos. Divide em compartimentos. Certo? Mas cada compartimento não tem interseção com o outro. Joia? Aí você vê a dinâmica de cada um. Aí você está olhando aqui. Com uma coisa aqui, ó, lembra? A população humana demora anos para ver uma real mudança nela. Uma real mudança. Então, como a gente está olhando dias, tá certo? A Covid, por exemplo, o que a gente faz? Considera a população sem nascimentos e sem mortes, devido à doença, tá certo? Mas você pode jogar ela aqui dentro. Então, ó, a população suscetível encontra a população infectada, lembra os encontros? É o produto, lei da ação das massas. Aí, uma certa taxa, esse encontro vai ser bem sucedido. Aí sim, né, gente? Você encontrou um infectado, pegou o vírus, você vai sair do suscetível e vai para o infectado. Por isso que aqui o beta é o mesmo, certo? Um pouco diferente do outro. E esse gama, quem que é esse gama? 1 sobre o tempo de recuperação. 2 semanas depois, você está recuperado, certo? Aí você migra para a caixa de recuperados, certo? Aí, ó, aqui ele está considerando a população total como sendo 1. Pensando para não ficar preocupado com as coisas. Aí eu vou tentar explicar aqui, ó, né, baseado aqui na explicação aqui, sobre aquele negócio de imunidade de rebanho, que o pessoal sempre fala na televisão, falava, né, pelo menos, sobre a imunidade de rebanho, mas o que quer dizer isso? O que a gente está falando? Tá certo? Nesse modelo CIR, o que é isso? Voltando aqui, ó. Se a população N é constante, não nasce nem morre, e ela é dividida em 3 compartimentos, vocês concordam que se eu achar 2 populações, pego N, menos essas 2, eu obtenho a terceira população, subpopulação. Então, é isso que faz, ó. Vou considerar só os infectados e os suscetíveis. Certo? Vou considerar só aqui, ó.
Porque sabendo esses dois, eu subtraio do N e obtenho R. Então, em vez de trabalhar com 3 equações, um sistema de 3 dimensões, eu vou para 2. Aí eu vou pegar, divido as equações, né? D e ds aqui, pego lá, ó, e obtenho essa expressão. Aí integro em relação a S, e obtenho aqui, ó, mais uma constante. Bem tranquilo isso daqui. Tem um livro, que foi até o professor Mauro que indicou, Matieva, tá lá no final, né, nas referências, tá? Para quem passo a passo, faz as continhas, tudo certinho. Então, ó, essa aqui são as soluções explícitas. Eu falei que a gente não está muito atrás, mas para tentar explicar a imunidade de rebanho, eu preciso disso, certo? Então, para cada constante, eu tenho uma curva desse tipo aqui, ó, certo? Mas vocês estão vendo aqui, ó, é a minha população máxima, é 1. A população suscetível máxima é 1, tá? Aí a gente começa a dinâmica aí. Por meio dos parâmetros do sistema lá, a gente consegue obter esse cara aqui, ó, o R0, que é o número de reprodutibilidade basal. A cada infectado, a ideia é assim, você tem uma população totalmente suscetível. Aí você insere nela um indivíduo infectado. Aí você observa quantos daquele indivíduo infectado consegue passar o vírus. Tá certo? Essa quantidade é o R0. Tá vendo? Tem uma expressão para ele, como modelo CIR. Por isso que na televisão toda hora fala assim, cada infectado está infectando 2, alguma coisa. Aqui em Juiz de Fora, umas 2 semanas atrás, estava 0,9. Né? Quem é essa taxa? Essa taxa de contágio? É esse R0. Que aí a gente está vendo aqui, ó, no modelo CIR, tem a solução, a expressão dele. Tá certo? Mas a gente também consegue achar quantos suscetíveis, né? Vou ter lá na vértice aqui, ó. No máximo aqui, ó. A gente consegue isso aqui, ó. Tá certo? Qual é o máximo? Vai? Aí então ele tá aqui, ó. Veja que ele depende de quem? Da taxa de recuperação, né? E da probabilidade de contágio. Tá certo? Então, esse máximo aqui, ó, nessa posição S estrela, depende como, né, você se recupera e como está sendo a dinâmica do contágio, o beta. Tá joia? Aí, o que o pessoal faz? Vamos fazer o que? O isolamento social para controlar a Covid. Vamos usar os nomes mesmo, né? Tá certo? O que ele está fazendo? Interferindo nesse beta. Lembra o beta? É o beta SI. Com bem-sucedido, vai ser o encontro entre o suscetível e o infectado. Ou seja, encontrou, bem-sucedido é ruim, né? O suscetível vai ganhar o vírus. Joia? Então, se você mexe na dinâmica da população, isolando elas, você está dificultando o contágio. Então, o beta muda. Tá certo? E na hora que você muda o beta, tá certo? Deixa ele menor do que seria na realidade. Vai? Tá escutando? Bom, aí se você... Tá, né? Estamos escutando. Tá, é que começou a chover e cortou um pouco aqui. Então, ó, se você faz o isolamento, você dificulta a taxa de contágio. Tá certo? Perdão, o contágio. Então, você diminui o contágio. Então, aí você pega uma coisa, um beta menor. Mas como eu sei calcular o S estrela, tá certo? Eu sei calcular esse estrelativo também. Aí ele muda aqui de posição. Tá certo? Ele vai um pouquinho mais para a direita. Mas vocês têm que lembrar que a população tem um máximo, né? A população N aqui, ó, é igual a 1. Então, não tá por aí, ó. Não é? Então, o que acontece? Você tá aqui, com medo de mexer e dar problema. Ó, então faz de conta que você tá aqui, ó. Consegue enxergar aqui? Certo?
você está ali, ó, quase 100% suscetível. Tá? Estou olhando no eixo horizontal. A bolinha aqui, ó, você está quase no 1. Você está quase totalmente suscetível. O que está acontecendo? Apareceu uma certa quantidade, ó, de infectados, ó. Tá certo? Apareceu uma certa quantidade. Então, essa é a sua condição inicial. Aí, essa trajetória aqui, ó, nesse espaço de fase que a gente fala, né? Essa curva vai mudando em relação ao tempo, mas no espaço de fase. O espaço de fase é população por população. Bem, né? E essa curva aqui, ela vai caminhando nesse sentido, ó. Tá vendo? O que está acontecendo? Você está diminuindo a população suscetível e está aumentando a população de infectados. Lembra que na Covid, aumentar a população de infectados é morte. Vai ser, né, morte garantida, né? Estou falando assim, você está aumentando a chance das pessoas morrerem, tá certo? Então, a linha azul é quando você modificou a taxa de contágio. Fez o quê? O isolamento social, certo? Então, quando você faz isolamento, você muda de curva no espaço de fase. Do vermelho, você migra para o azul, ó. Então, a sua população de infectados começa a cair. Mas existe custo, tá certo? Fazer o isolamento. Aí, o que o pessoal faz? Abandona o isolamento e começa a andar nessa outra curva. Vai? Aí ele fala, não, vou fazer isolamento de novo. Por quê? Quando passa dessa faixa aqui, você caiu na imunidade de rebanho. Aí o sistema automaticamente vai te trazer para cá. Aqui, ó, seria o conjunto dos ômega limite. O pessoal da matemática, né, para onde a trajetória converge. Tá certo? Então, você pega aqui a solução, tá certo? A vermelhinha aqui, ó. Aqui, ó, onde ela vai, para onde ela vai, nesse sentido aqui, ó. Então, esse segmento aí, são vários pontos de equilíbrio, né? Tá certo? Mas são o quê? Para cada curva, você está achando o ômega limite. Joia? Mas entenderam a ideia da imunidade de rebanho? Então, o que que é? Fazer essa população passar esse eixo, quando essa é essa estrela. Passou daí, a dinâmica, tá vendo? Ó, ele atingiu o máximo, a população automaticamente vai decair. Não precisa fazer nada. Essa é a ideia da imunidade de rebanho. Você vai empurrando, né? Tá certo? Muda o beta para ela mudar a curva. Já escutaram essas expressões, né? Na televisão. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, tipo essa verdinha aqui, ó. O ideal é fazer o isolamento logo. Por quê? Quanto mais alto você tiver aqui, ó, mais gente infectada, mais gente no hospital, mais gente sofrendo e tudo mais. Então, precisa ser sempre, né, fazer o isolamento? Não adianta, né? Você tá vendo que dependendo, se você fizer isolamento, você vai cair à direita dessa estrela. Aí, ó, liberou. Vai voltar. Certo? Então, o lance é conseguir atravessar ou essa estrela para você cair na imunidade de rebanho. Aí aqui, ó, só um exemplinho, a lei da parcimônia, jogamos fora. Lá em maio, a gente bolou um modelinho, pensando assim, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, os suscetíveis, os infectados, tá certo? E aqui, consideramos morte. Mas pensa assim, ó, ser. Na verdade, o nosso foi ser de morte. Tá certo? A gente bolou esse modelo, né, o pessoal aqui que trabalha comigo, meus alunos de iniciação, de mestrado, a gente bolou isso daqui, fizemos a simulação, falou assim, e largamos. Aí, resolvemos simular agora. A gente montou em cima daquele modelo compartimental, tá certo? Então, o suscetível encontra os infectados, né, ó, nessa relação. A gente montou, para cada caixinha, você tem a relação dela com os outros compartimentos.
Então, cada relação é um termo na sua equação, tá certo? E a gente simulou. O vermelho é a Prefeitura de Juiz de Fora, dados da Prefeitura. O amarelo é a Secretaria de Saúde do Estado. Certo? E o azul é a nossa simulação. Certo? Mas a gente fez uma coisinha. Estão vendo que a coisa não é exponencial? Né? Uma exponencial, como a gente meio que esperava. O pessoal fala, né? Covid e tal. O que a gente fez? A gente pensou assim, ó. Né? Acho que aqui talvez seja melhor. Como é que o suscetível encontra aqui? Beleza. Suscetível encontrando infectado. Lei da ação das massas. Aí lembra aquela probabilidade? A gente fez ela depender da taxa de ocupação de leitos reservados para Covid em Juiz de Fora. Imagina, a gente pensou no nosso caso, né? Lembra, a gente teve vendo o modelo biológico real. O que a gente pensa? O que a gente pensou? Ah, você sai de casa? Você sai de casa? Não, não, sim, não, por quê? Depende. Se tiver muita vaga no hospital, eu vou sair, porque a coisa está tranquila. Mas se todas as vagas estiverem ocupadas, eu vou ficar em casa. Entenderam o que a gente fez? O que a gente pensou? A gente colocou aqui, ó, aquela probabilidade dependendo da taxa de ocupação dos leitos. Opa. Aí que deu essa curva azul aí. Aí vocês conseguem ver, ó, cada oscilação aqui, ó, é o beta agenda. Não ficou ruim, né? Ficou legalzinho. Eu achei que ficou legal. Porque a gente fez lá em maio esse modelo. Por aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, né? Final de maio. Então, era abril, maio. Não, março, abril, maio. 3 meses. Tá certo? Então, a gente estava por aqui, assim, ó. A gente olhou e falou assim, ah, não, tá fugindo, né? A gente achou que não estava legal o resultado, ou que era... Né? Opa. Tá certo? Então, aí agora a gente simulou do dia 23, né, 27 de março até agora, dia 30 de outubro. E a gente tem uns 5 dias aqui, ó, de previsão. A gente acha que vai crescer. Então, o nosso modelo vai crescer. Vai continuar crescendo. Não vai estabilizar. Como mostra em São Paulo, tal, né, que está caindo. A gente acha que aqui em Juiz de Fora, segundo o nosso modelo, que vai continuar crescendo. Aí eu não simulei, não comparei os dados. Tá? Olha, esses últimos 5 dias. Tá, então, como eu fiz uma pergunta no início, eu vou fazer uma pergunta no final, né? O que seria do mundo sem a matemática? Sem matemática, tá certo? Aí eu vou de novo recorrer ao Cortella. Matemática é a mais humana das ciências, porque ela é pura poesia. A matemática lida só com invenção humana. Tudo que a matemática trata não existe na realidade. Você nunca viu o número 1 sentado em algum lugar, uma matriz passeando, uma derivada tomando um suco. Ela não lida com nada que existe. É invenção humana, de alto nível, e ela devia ser ensinada como poesia e não como suplício. Certo? Então, eu acredito nessas ideias aqui, né? Que não é que a coisa está pronta em gavetinhas, é só puxar e tá lá. Não, a gente olha, observa e vai criando, e vai construindo. Tá certo? Então, a matemática vai evoluindo conforme a gente vai evoluindo a sua teoria. Aí, o que eu falei lá, ó, para estudar o modelo CIR, para quem tiver interessado em começar, esse livro está bem interessante. Não acabei de ler ele, não. Mas essa parte dos modelos CIR, esses modelos iniciais, está bem legal. Um livro bem tradicional, que tem muita coisa, esse do Murray, Mathematical Biology. Tem a versão 1, que é EDO, e a 2, que é EDP. Foi de onde eu peguei o modelo do Turing. Tá certo? E aqui é aquele negócio de você filmar os olhos para ver como é que é o comportamento da busca. Porque aquele negócio, se você olhou a figura do Wally, achou ele aqui, próxima figura, você já tem uma informação. O pessoal vai lá. Mas o início é sempre meio aleatório. Às vezes ele começa, olha aqui, mas depois começa. Tá certo? Aí foi feito um estudo sobre isso.
Aí eu queria agradecer novamente a coordenação, né, dos seminários, né, vou agradecer a Gisélia, né, não conheço os demais envolvidos, tá certo? A presença de vocês, a paciência, muito, muito obrigado, mil desculpas, tá certo? Aí, assim, desculpa mesmo ter abusado de vocês. Imagina, Luci. Vou Muito fazer uma obrigada. propagandazinha. Eu que agradeço a sua participação aqui nos seminários. Muito obrigada mesmo. Foi uma ótima apresentação. Parabéns pelo modelo. Tá descrevendo bem. Ficou legal, né? Ficou muito bom mesmo. Mas assim, a parcimônia... Aumentar um pouquinho, né? Sair de Juiz de Fora e aplicar aí, pelo menos para o nosso estado, para a gente ver aí quando a gente vai sair dessa situação. Ah, não, aí está pedindo bastante. Muito Ajuda trabalho, aí. né? Tem bastante trabalho pela frente. Sim, muito trabalho. Isso que é interessante, né? Sim. Por esse lado, né? É bem interessante, instigante, né? E você vê, assim, cada um, né? Você olha o trabalho do Meran, né? Totalmente diferente. Com outro foco, com outro, né? Outras ideias, mas falando sobre o mesmo problema. Cada um vai atacando de uma forma, né? Como você vê o problema, ou o que você está interessado em responder. Tá certo? Sim. Isso que eu falo, examina e vê o que você quer saber. Aí você monta o modelo. Uhum. Você acha que é linda demais, né? Deixa eu abrir essa para a pergunta. O pessoal aqui está dando os parabéns. Deixa eu só ver se alguém já fez alguma pergunta aqui no chat. Fiquem à vontade, pessoal, para abrir o microfone e fazer pergunta para a Lucy. Por enquanto aqui só os parabéns, Lucy, não tem nenhuma pergunta. Bom, se não tem pergunta, eu tenho uma pergunta. Deixa você falou que podia interromper, mas eu não te interrompi para não atrapalhar. Quando você estava explicando em relação à comida, tinha um slide você estava dando a população, falou que a população cresce exponencialmente, a comida linearmente. Uhum. Aí você colocava do ladinho os anos, eu não entendi aqueles anos que você estava colocando. Ah, tá. Tem como voltar no slide? Isso aí. Não está indo lá em cima. Deixa eu por aqui mesmo. Aí. Não. É porque cresceu 1 bilhão em 75, né? Mas 1 bilhão em 37, a população mundial. Tá. Né? Estava crescendo, ó, 1 bilhão, e o tempo para isso estava caindo. Aí o pessoal dos Estados Unidos fez o censo lá e deu assim, ó, crescendo exponencialmente. Tá certo? Uhum. Aí eles viram o modelo e falaram assim, vamos morrer de fome, porque o crescimento está exponencial da população e a produção de comida é linear. Então vai existir um momento que a gente vai passar fome. Aí, assim, pergunta assim, pessoal um pouco mais antiga. Assim, eu lembro disso. Né? Passava na televisão. Né? Passava assim no jornal, olha, a produção, não sei o quê, mundial corre o risco, né, de morrer de fome. E não houve isso. Porque a população... Aí que vem a ideia do modelo do Verhulst. O que está falando aqui, ó. Aqui, ó. O que está falando aqui no fundo, ele fala assim, ó. Alfa N, crescimento exponencial, menos alfa sobre K, N ao quadrado. N vezes N aqui, ó. Então, você encontrar você mesmo é ruim. Tá certo? A mesma população começa a se bater, muita gente, é ruim, é prejudicial. Tá certo? Você começa a reagir. Igual eu falei assim, a sala de cinema, cabem 100. Aí você põe 200, é um batendo no outro. Isso é prejudicial. Tá certo? Você compete com você mesmo. Né, os indivíduos da mesma população competem pelo mesmo espaço, pela mesma comida. Então, esse N ao quadrado aqui, ó, é ruim.
tá certo? Quando tem muito da mesma espécie, é ruim, porque você, né, depende dos parâmetros, lógico, né? Sim. Obrigada, Lucy. Tem mais uma pergunta aqui do Ben David. Está no chat. Como foi a forma de dividir a probabilidade, beta, em relação ao número de leitos? Foi frequentista mesmo ou usou Não, modelo probabilístico? Não, a gente meio que chutou mesmo. Por isso falando assim, foi uma brincadeira, entre aspas, né? É que eu juntei os alunos, falei assim, vamos pensar. Aí eu fiz uma certa proporção, que a gente usou, na verdade, eu não lembro a referência, mas assim, mostrava assim, tantos por cento da população está em casa, não sai de jeito nenhum. Entendeu? 50% da população está na rua. Né? 30% sai quando necessário. Vocês viram umas tabelas assim na época, no Sim. início? Uhum. Dividia a população assim, né? Sai somente o necessário. Tá certo? Não sai. Né? Sai porque tem que trabalhar. Né? Aí a gente pegou essa divisão e colocamos no beta. Né? Se 100% dos leitos estão ocupados, ninguém vai sair de casa. A gente meio que radicalizou, entendeu? Uhum. Fizemos uma relação assim, 50% dos leitos, saio se for necessário, tá certo? Saio e não ligo, né? Tem gente que é assim, né? Sai independente se tem Covid ou não, tá certo? Daí a gente olhou essa divisão, né, que saiu publicada, e a gente pegou essa fração e colocamos no beta, ó, se é 100% de ocupação, ninguém sai, tá certo? Se tá zero ocupação, todo mundo sai. A gente fez essas faixas, esses degraus, assim, considerando essa ideia na dinâmica. Então, foi um chute, mas, assim, usamos essa ideia, né? Uhum. Tá dando super certo, né? Então, isso que foi... A gente nem esperava. A gente fez em maio, final de maio lá, aí largamos. Começou as aulas e tal, né? Paramos. Professora Lucia, uma pergunta. Opa! Esses dados aí... Professor, deixa eu só complementar isso da afirmação que ela fez, que eu achei interessante. Eu acho, então, que, assim, aquelas pequenas variações lá no início de maio e um pouquinho lá no final, quando você mostra, elas poderiam ser, sei lá, né? Assim, mesmo com esse, vamos dizer assim, esse chute meio empírico, pelo que vocês viram, o modelo já está legal mesmo. Mas, veja, ele poderia ser melhor refinado se, sei lá, tivesse algum modelo probabilístico realmente aí, né, que conseguisse decifrar, sei lá, como isso é contagem, poderia ser um modelo discreto, né? Um modelo de Poisson, sei lá. E, nesse aspecto, essas distâncias que a linha azul faz com relação às observações, ela poderia ser bem melhoradas, né? Mas o chute, vamos dizer assim, desse modelo empírico que vocês encontraram, o modelo já está muito bom realmente, né? Eu achei... me surpreendeu, falar a verdade. Não vou mentir, não. Porque, como a gente fez aqui no início, né, ó, tá certo? Aí a coisa tava meio desgringolando, né? Assim, acho que não tá dando muito certo esse nosso pensamento, não. Mas aí você pode também, ó, dividir em faixas do comportamento da população. O professor Rodney Bassanese, da Unicamp, ele começou a classificar isso. Ele fala assim, ó, aqui é toda a dinâmica. Tem muita gente suscetível, né? E aí aparece, né, um infectado, tá certo? Aí aqui, ó, você vê um comportamento, ó, a exponencial é assim, né? Demora, mas depois ela ganha força e cresce, tá certo? Aí chega uma outra fase, eu não sei direito se eu vi ele falando já, mas eu não lembro exatamente. Mas ele, se você vê, assim, ele tá falando de Campinas, tá certo? Vê aqui, encaixa direitinho. Existe aquela fase que o pessoal nem sabe o que está acontecendo. Aí o crescimento está exponencial. Aí depois o pessoal começa a perceber que tem alguma coisa errada. Aí depois o pessoal fica perturbado. Existe uma perturbação aí que o pessoal fica meio sem saber o que está acontecendo.
Se fica em casa, se sai, o que faz? Se protege, usa máscara ou não? Tá certo? Aí ele dividiu e deu nome em cada fase. E você olha, eu olhei assim, nossa, bate muito o Rodney Bassanese, né? Bem interessante a classificação que ele faz, e você vê que realmente faz todo sentido. E aí você vê assim que realmente, né, tem uma perturbação aqui, é o que foge. Sim, obrigado. Da exponencial. Você sai da exponencial, né? Tipo, dá uma perturbação, você sai da exponencial até criar outra exponencial. Né? Essa é a ideia, né? Para cada faixa de beta, eu estou criando uma exponencial. Tá joia? Na verdade, é mais uma curiosidade que eu queria saber se o pessoal de Juiz de Fora está trabalhando, o pessoal da saúde está trabalhando em parceria com a universidade, o pessoal está tendo acesso a esses dados, a essas simulações. Tem um pessoal da estatística, acho que computação junto, né, que eles estão trabalhando em conjunto, assim, eles estão recebendo as informações da prefeitura. Então, eles têm informações provavelmente mais detalhadas do que a gente pegou do site da prefeitura. Aí fizeram tipo um convênio. Aí eles têm publicado periodicamente alguns resultados, que é né, que o professor Benevide, né, está falando assim, eles fazem o tratamento probabilístico. Legal. Tem que ver se os políticos vão confiar, né, na ciência, na matemática, e utilizar como ferramenta, né? Isso é complicado, né, menino? E veja que assim, a gente vê que o tratamento, esses dados são coletados, dados públicos. Uhum. E a gente tem, igual o professor Merran falou na palestra anterior, que no início havia, de fato, uma confusão devido ao confundimento, né, da própria informação, que não se sabia ao certo, às vezes a pessoa estava com, sei lá, alguma característica gripal que não era Covid, outros estavam, e aí não sabia computar de fato, e até hoje algumas coisas, né, infelizmente se mascara, a gente percebe, por exemplo, algumas cidades em pré-candidatura, né, omitiram as informações por 2 dias, aí quer dizer, essas informações só saem agora, aí sai de forma cumulativa, quer dizer, o modelo tem que driblar tudo isso, e ainda assim veja que ele ainda consegue seguir o rumo que tem que ser, né, vamos dizer assim. Então, é um desafio muito grande para a ciência nesse aspecto, né? Eu não trouxe, tem um mapa, o gráfico da morte, né, das mortalidades, né, mas só que deu uma diferença muito grande. Mas, assim, no nosso modelo apontou uma quantidade muito superior do que está registrado nos sites oficiais. Mas daí você olha, estava dando diferença de 200, né, indivíduos, né? A gente olhou assim, vamos pesquisar sobre a síndrome respiratória aguda, pneumonia, até o pessoal acaba pegando no hospital ou indo, né? E acaba morrendo assim. Acho que até o ano passado, a média era 2. Teve 2 ano passado, acho que 5. Uma média assim. Não chegava nem a 10, muito longe de 10. Este ano, até maio, quando a gente verificou isso, tinha mais de 200 casos de morte devido a SAR. Né? E era exatamente a quantidade que estava dando diferença no nosso modelo. Assim, coincidência. Não posso afirmar nada. Não, mas aí o que se vai observar? Na realidade, será que pelos indícios, será que é o modelo que está errado, né? Ou as informações que não são, né? Exato, por isso falando que eu nem trouxe, porque eu não tem como afirmar alguma coisa, né? Tá certo? Eu acho que seria um pouco estranho eu chegar aqui e afirmar alguma coisa. Tá dando essa diferença, porque, né? Não, aí eu resolvi não trazer. Eu vi uma entrevista do Nicoleles, Lucy, que ele estava usando esses dados, ele estava levando isso em conta. O número de mortes por pneumonia, por SARS, ele estava colocando tudo isso no modelo dele. Então, de 2 do ano passado
para mais de 200 esse ano, até maio. Aí ele estava checando esses dados e fazendo uma diferença comparando com os anos anteriores. Porque o clima não mudou assim, eu acho que até esse ano fez bem mais calor, né? Do que ter esses problemas assim. Não, a diferença, quando vê essas informações, ela é realmente gritante, assim, a diferença de pessoas que tiveram, pessoas que foram para, sei lá, UTIs, que se internaram, tudo isso se elevou acima. Eu acho que a grande explicação está aí, a testagem não foi em massa, e claro que não tem como saber. Então, é essa a explicação aí. O que eu achei interessante nesse modelo que a gente fez, que a gente usou esses dados que a prefeitura fornece, que a gente viu na televisão, a gente pegou de alguns artigos, né, pessoal do Rio, mas carioca não é igual Juiz de Fora. Mas a merda, a gente usou, já recebi crítica assim, vocês é de Minas, eles são cariocas, você não pode usar os mesmos parâmetros. Tudo bem, é uma crítica. Tá certo? Boa noite, professor Luci, tudo bem? Ei, tudo bom? É um grande prazer poder assistir a palestra, foi bastante interessante. Fiquei com uma dúvida em respeito aos parâmetros que vocês usaram para... que vocês não consideraram as campanhas de lockdown ou acolhimento de algumas porcentagens da população, porém vocês usaram número de vagas no UTIs. E esses números de vagas no UTIs baseado com o número de infectados, certo? Aí, número de infectados, digamos, a partir de 30%. A gente olhou, assim, a quantidade de infectados, aí a gente considerou a população aqui, que necessitam de UTIs. Essa aqui, de leitos hospitalares. Tá certo? Aí a gente olhou aqui, Aí só apenas por uma porcentagem dos hospitalares que vão para a UTI. Ou isso considera a idade, alguma coisa, não afeta isso, não? A gente tem um termo aqui, que nessa simulação a gente tirou, mas a gente considerou que 13% da população, a população do Brasil, né, 13% é idosa. A gente considerou uma coisa assim. Né, que 13% da população que cair lá com sintomas médios de infecção, vou mostrar aqui a ideia, né, você encontra o infectado com alto grau, né, assim, tá precisando de UTI, o H. Certo. Sintomas severos, sintomas médios, leves, assintomáticos, tá certo? Aí, aquele negócio, você encontra com desses, você entra na categoria de infectado. Em 5 dias você está no infectado. Mas você não começa a transmitir imediatamente. Por isso que a gente deixou um tempo aqui, no infectado. Do infectado, você vira infeccioso. Tá certo? Com sintomas ou sem sintomas. Aí, o sintomático, você divide em sintomas leves, médios e severos. Aí, esses dois aqui é que a gente considerou hospitalar, tá certo? Mas só os sintomas pesados, severos, né, altos, né, é que a gente considerou UTI. Joia? Aí, os leves, não precisa de hospital. E eles se recuperam. Aí, a gente considerou taxas de recuperação, né, em cada um desses compartimentos, mas os sintomas médios e severos podem vir a falecer. Certo? Foi essa a dinâmica. Aí a gente considerou assim, o que está escutando? Uma semana você encontrou, uma semana você está infectada. Você não está infeccioso. Né? Mais uma semana, 5 dias, você vira infeccioso. Mas você pode estar assintomático ou sintomático. Certo? E aí, mais uma semana, você desenvolveu sintomas leves, ou médios, ou severos. Aí, mais 14 dias, você se recupera, ou você tem a óbito. Mais ou menos foi isso que a gente fez. Não, foi isso, né? Tá certo? Sim. Então, aí a gente fez aqui, cada subpopulação de infectado,
né, não infecta da mesma forma. Se você está no UTI, qual a chance de você infectar alguém? Você vai infectar os profissionais de saúde, certo? Esqueci a porcentagem. Desculpa, gente. Mas existe uma porcentagem, em média, nas cidades, tanto por cento da população trabalha com área de saúde. Então, esse pessoal pode ficar infectado, né, pelo contato com os caras ou nos hospitais, certo? Mas o nosso problema, pelo jeito, são os leves e os assintomáticos. Eles que a gente está pondo aqui, ó. Esses caras aqui. Aí o isolamento social viria por esse beta aqui, ó. Né? Você facilitar, aumentar esse beta, ou dificultar o encontro, que seria o isolamento, estaria representado por aqui, ó. Tá? Uma outra coisa que a gente pensou também é colocar, né, um somatório aqui, né? Dividir a população em outras caixas, dentro de cada caixa, essa dinâmica. Que caixas seriam essas? Isolamento total, né? Aquele pessoal que sai de vez em quando, né? Esse aqui só sai se necessário. E aí você, por meio dos somatórios, você relaciona eles. Tipo a ideia de grafo. Né? Então, você olha cada população desse tipo aí, nunca sai de vez em quando, como sendo um nó do seu grafo. Aí eles se relacionam entre eles. A gente fez um modelo, mas não chegamos ainda a mexer muito com ele, não. Muito obrigado, ficou ótimo, parabéns. Parabéns para o grupo, principalmente vocês, parabéns. Obrigada, Daniela. Muito bom mesmo, Lucy. Parabéns. Alguém Obrigada. mais quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, Lucy, acho que o pessoal está com vergonha. Estão cansados. Ou já acabaram as perguntas. Acabar não, né? Porque mas é tempo mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada você pela oportunidade. A vocês, né, pela paciência, né, e a oportunidade. Valeu a pena ter esperado. Nossa, muito boa a ação, valeu a pena. Obrigada. Espero revê-la em breve, pessoalmente. Sim. E te encontrar, né, no próximo evento. Uhum. Estiver disponível para uma próxima apresentação, super convidada. Obrigada. Aí, parabéns, né, gente? Obrigada. Gente, manter assim, uma atividade assim é difícil. Sim. Não está sendo fácil, né, manter esse horário aqui assistindo. Né? Muito obrigada mesmo. Sim, parabéns. Obrigada. É uma coisa do horário não é que fácil. você citou aí, que a gente está pensando realmente em mudar esse horário. Mas o horário eu achei bom. Então, depois, né, ano que vem a gente vai fazer uma pesquisa aí para ver qual que é o melhor horário que a gente... Mas o horário eu achei bom. Achou bom? Achei. Porque, né, mesmo período normal, né, as coisas se concentram mais durante o dia, né, por causa das secretarias, etc. Né? Então, esse horário é muito bom. Não, pensando desse lado, é um horário que você já está livre, né, entre aspas. Então, eu tive atividade até às 5 e pouco, aí falando, agora, né? Sim. Mas, muito obrigada. Obrigada a vocês, Verão, né? Obrigada a todos pela participação. Obrigado, professor. Parabéns. Professor, né, Benedite. Boa noite. Quem não se inscreveu pode mandar o nome e o e-mail aqui. Eu vou colocar meu e-mail, que pode me pedir o certificado. Tá? Tem certificado de participação, Lucy? Aí o pessoal pode pedir o certificado pelo e-mail, quem não fez a inscrição. Tá, Jônia. Estou colocando meu e-mail aqui para a gente poder
Tchau. E, novamente, né, Lucy, muito obrigada. Agradeço ao professor Laércio também por ter deixado você tanto tempo aqui conosco. Não, que isso. Ele está trabalhando lá. Está trabalhando? Tá. Igual você falou, não tem horário, né, para começar. Não tem. Não Coloquei assistir, mas eu acho que ele não entrou, não. Porque tinha que terminar um trabalho. Mas vai estar gravado, vai estar no YouTube. Ai, meu Deus. Para assistir lá. Tá joia. Obrigada, então. Nada. Bom, pessoal.